Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 27 de outubro, domingo, dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para cada um de nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Cristo ressuscitou. Então, a cada domingo, nós devemos começar o nosso dia, a nossa manhã, na alegria do Cristo ressuscitado. Ele que passou pela cruz e que ressuscitou a cada um de nós. Então, que bom começarmos o nosso dia meditando a palavra de Deus. Que alegria começar a cada domingo em comunhão com toda a nossa igreja, no mundo inteiro, meditando a sua palavra, deixando que a palavra de Deus ela trabalhe o nosso coração. Somos convidados a sermos inflamados pela palavra de Deus. E você não pode sair agora dessa telinha sem que a palavra de Deus ela tenha um efeito no teu coração. E neste domingo você é convidado a ser esse grande missionário evangelizador. Você deve comunicar esse link, comunicar a palavra de Deus, mandar para aquela pessoa que está só à espera de escutar a palavra de Deus, de receber, de deixar que essa palavra rumine o nosso coração, trabalhe o teu coração. Então, neste domingo, qual é a nossa missão? Comunicar a palavra de Deus, enviar este link, viver este dia do Senhor. Também é um dia que somos convidados a irmos à Santa Missa, reunirmos a nossa família para que em torno do altar possamos juntos celebrar o dom da vida, possamos juntos dar graças ao Senhor e confiarmos ao longo de toda a semana. Mais uma vez eu quero agradecer a você que tem sido fiel diariamente na palavra de Deus, tem sido fiel diariamente com a Alex Divina. Não deixe de viver essa graça tão importante, que é começar ou terminar, porque tem alguns que terminam o dia com a Alex Divina, mas terminar com a palavra de Deus, terminar com essa meditação, com essa leitura orante. E neste domingo, que estamos já quase terminando o nosso mês de outubro, terminando o mês das missões, né? Outubro, mês missionário. Outubro também é o mês da Virgem Maria, rezamos aí com Nossa Senhora Aparecida, mas também Nossa Senhora de Nazaré, vivendo essa grande graça, né, do Círio de Nazaré. E hoje faz uma semana que a comunidade teve a grande alegria de estar no Círio Musical, lá em Belém, né, vivendo esse momento de evangelização, essa noite, comunicando a palavra de Deus através do nosso carisma e de canções, né, da nossa autoria. Então, você que participou conosco, teve a oportunidade, mas também aqueles que acompanharam, né, pelas redes sociais. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trairei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então, a primeira leitura de hoje, o profeta procura consolar o seu povo, que se encontra deportado, né, fora da sua terra. É uma profecia de salvação para esse povo, né, ali o pequeno resto de Israel. E o Senhor que vai reunir as tribos que estavam dispersas e vão dirigir palavras de consolo àqueles que estão doentes, desprezados, né, aqueles que são humildes. Então, todos vão caminhar a passos largos, né, e apressadamente. Então, o texto hoje da primeira leitura vai proclamar essa alegria nascida da superação do povo ali do exílio, né, esse povo que sofria frequentemente. E o Senhor que hoje, né, através do profeta Isaías, nessa leitura, quer consolar o seu povo. O salmo de hoje é o Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso a nossa boca, nossos lábios de canção. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando as suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes.
Que belo é o Salmo de hoje, né? Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. É o Salmo 125, mas nos faz, né, memória do cântico da Virgem Maria em Lucas, quando a Virgem Maria vai exultar de alegria, porque o Senhor realizou maravilhas, né? O Senhor que enviou a ela o anjo para comunicar que ela seria a mãe do Salvador, e a Virgem Maria que vai cantar o seu Magnífica. E hoje o refrão do Salmo nos lembra, né, esse júbilo, essa exultação da Virgem Maria. Maravilhas fez conosco o Senhor. E é tão bonito porque ao longo de todo o Salmo ele vai lembrar, né, o Senhor que reconduziu os cativos, encheu-se de sorriso a nossa boca, entre os gentios se dizia maravilha, sim, exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas se farão com alegria. Costumo dizer que esse salmo é o salmo da consolação, porque aqueles que semeiam na dor, né, o Senhor certamente nos dará a graça de colher frutos na alegria. Então, se você hoje semeia na dor, se semeia na tristeza, não percas a esperança. Em breve você colherá frutos com alegria, da graça de Deus, da fidelidade. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, e cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. É um belo salmo, né? De fato, é um salmo de consolação que hoje a palavra de Deus traz para cada um de nós. A segunda leitura de hoje ela é retirada da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, devo oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que ele lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. A segunda leitura de hoje vai falar que todo ministro, ele é servidor de uma comunidade, ele é escolhido por Deus do meio do povo para serviço do próprio povo. E por isso precisa, né, ter a humildade de reconhecer as suas próprias fraquezas e limitações. Que para nós também é um desafio, reconhecer as nossas fraquezas, nossas limitações, e ainda ter que governar, né, estar à frente, gerir. E aqui aconteceu isso, né? Então, ele além de ter que reconhecer a sua fraqueza e limitação, ele tinha que interceder a Deus pelo povo e por si próprio. Participando da condição humana, Jesus aqui, ele é autêntico sacerdote da nova aliança. E ele vai se solidarizar, né, com o povo e com as suas fraquezas. Então, ele une em si o divino e o humano. Então, é bonito porque na leitura a gente toca, né, nessa unidade da divindade, da humanidade de Deus, mas também nós tocamos na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te. Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Então, o evangelho de hoje, Jesus ele está chegando, né, de Jerusalém, na companhia ali dos seus discípulos, como ele fazia sempre. E nessa caminhada, ainda se percebe a cegueira dos seus seguidores. E no episódio, né, de hoje do evangelho, ele se manifesta quando tomam a atitude de o afastar, né? O cego que buscava se aproximar de Jesus. Contudo, ninguém conseguia impedir, né, aquele homem, aquele cego. Ele gritava cada vez mais
para que o Senhor lhe trouxesse a salvação. E a cegueira daquele homem e a cegueira também de cada um de nós nos impede muitas vezes de seguir com fidelidade os passos do Mestre. Mas o grito daquele homem que era cego e mendigo, né, foi a arma para chegar até Jesus. E em nossos dias nós devemos também ter gritos. E muitos de nós temos gritos sufocados, às vezes pelo sofrimento, que nos encontramos em situação semelhante. Quando nós estamos cegos, estamos sufocados e não conseguimos gritar para o Senhor. E aqui o cego ele só foi curado porque ele foi insistente, ele gritou. E hoje o Senhor, né, nos faz uma chamada de atenção, de dizer, não tenha medo, não tenhas medo de gritar para o Senhor, porque o teu grito será a salvação da tua alma. Então que neste domingo tenhamos a coragem de cair de joelhos, de gritarmos para o Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, olha para a minha fraqueza, olha para a minha humanidade e dai-nos a graça de sermos curados. Tenhamos um belo domingo do Senhor, um bom início de semana e que Deus os abençoe.